Ei, Colbert, esse é o podcast Bitucatu. Aqui falamos sobre retomadas e vivências dos povos originários de Abiaiala. Desejamos que os bons ventos levem nossas palavras. Me chamo Ocarabã e hoje eu vou mediar a conversa com Tassiana Tapuia Paiacu. Tassiana é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, filha de Maria Nilza, neta de Pívida, reside em contexto entre zona rural e a cidade. É graduanda em Filosofia pela URN, pós-graduanda em História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira, mestranda em Filosofia da Educação na UFCG. É artesã, professora, poetisa e ativista pela defesa da caatinga e do patrimônio indígena regional, que são os sítios arqueológicos. Integrante do grupo Seridó Vivo. Então, queria convidar você primeiro a se apresentar, falar um pouco qual é o seu nome, de onde você é, um pouco da sua história. Ai, que maravilha, né? Eu sou Tassiana Tapuia Paiacu, né, do Rio Grande do Norte, do sertão, do Seridó, da cidade de Timbaúba dos Batistas, né, do sítio Alecrim. Eu vivo entre o contexto rural e o contexto urbano aqui no sertão, né? Sou filha de Maria Nilza e neta de Pivídia, né, que são mulheres paiacus, né, de origem lá do oeste do Apudi, da Chapada do Apudi. Há 3 gerações migramos aqui para o Seridó e estamos aqui, família, né? Sou a primeira pessoa da família a entrar no espaço da universidade, né? Sou graduada em filosofia, professora, e estou no momento fazendo um mestrado em filosofia da educação na Universidade Federal de Campina Grande. E nessa luta, né, de reconstrução das nossas memórias ancestrais indígenas nos sertões, contra esse projeto de extinção. E estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com você, parente, com o parente ao cara, né? Estou muito, muito feliz. Não sei se pronunciei direito, viu? Me Sim, corrija. é uma alegria te receber e quero ouvir mais, né? O que que você gostaria de contar para mim, para quem está ouvindo, sobre a retomada que você tem feito, sobre as histórias que você tem recolhido, como que você tem se engajado no território. Sim, sim. Ah, como todas, todos nós vivemos nesse processo de apagamento nas nossas famílias, de uma história que todo mundo sabe, né? Mas que ninguém comenta de forma séria, né? Mas a gente sempre ouve a história da minha trisavó, Maria Júlia da Conceição, que foi uma mulher vinda de um lugar em que tinha uma chapada de serra e uma lagoa que não secava. Essa era a descrição. E ela era uma cabocla braba, uma índia, que casou com Miguel de Souza, o meu trisavô, e vieram para cá, formaram família. E não sei em que condições ela veio para cá, né? Mas ela não se adaptou aqui à família do meu avô terceiro, né? Não conseguiu conviver bem com a família, ficou doente e teve a minha bisavó ficou com ela até uns 2 anos de idade, mas ela retornou ao território de origem dela e nunca mais tivemos notícia dela, né? O que nós temos são relatos, né, de pessoas que conviveram, da minha própria bisavó, que ouviu dessas pessoas porque ela não teve, infelizmente, né, esse contato de convivência. Então, eu cresci ouvindo essas histórias, crescemos nessa cultura originária dos sertões, né, das festividades, da cultura de organização familiar, né, que a gente acredita que o etnocídio nos venceu, mas é mentira. As nossas culturas continuam vivas. E eu não me dava conta de que a gente vivia numa organização familiar indígena, de que essas histórias indígenas, a forma de pescar, se pescava de landuá, se pescava de arpão, de flecha. Então, depois que eu cresci, que eu tive acesso à universidade,
parente, que eu fui ler sobre a nossa história e ler os costumes, porque eu me dei conta de que nós vivíamos não só num território indígena, né? Mas vivemos a cultura, a organização familiar matrilinear, porque são as mulheres que organizam as nossas famílias aqui. Acredito que em todo o território, né? Mas falando do sertão, é um traço muito comum no sertão do Rio Grande do Norte, as mulheres organizarem nossas famílias. E o primeiro passo foi conversar com a minha avó, perguntar muito à minha avó, minha tia-avó, e ela ficava assim, oxe, por que você quer saber dessa história? De onde foi que ela veio? Aí, Chapada do Apodi. Cheguei na Chapada do Apodi porque é um lugar de uma serra plana e que tem uma lagoa que não secava, que é a maior lagoa do Rio Grande do Norte. E fui conhecer o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte, que é o Museu Luísa Cantofa, organizado por Lúcia Paiacu Tabajara. Quando eu cheguei lá, aparente, nossa, eu chorei tanto vendo essa lagoa. Parecia assim que eu já tinha visto aquela lagoa, que eu já tinha pescado naquela lagoa. E morri de chorar. A Lúcia me recebeu assim, dizendo, meu Deus, essa menina, por que ela chora tanto? E contei a história à Lúcia, né, que é a nossa liderança, e ela disse, olhe, essa migração é comum, muitas mulheres saíram daqui para casar em outras regiões. E olhando no fundo dos meus olhos, ela disse, você é Tapuia Paiacu. Aquilo, assim, lavou minha alma, né, assim, de uma forma, me encontrei, né, e não só digamos assim, pelo encontro com minha parente Lúcia, mas com o território de origem da minha avó terceira, que saiu de lá, não sabemos nem em que condições, mas provavelmente em condição de uma condição forçada, porque ela não se adaptou, não voltou para o seu território, né? Então, eu fico pensando, né, em que condições nós passamos e como a retomada ela é um encontro com a gente, né, com os nossos ancestrais, porque nós somos um corpo território, né, parente, seja na aldeia, seja na cidade, na zona rural, nós levamos o nosso território com a gente e nós somos o território que nós pisamos também. Então é um voltar para casa, literalmente, né? Me conta um pouco mais que a gente estava conversando sobre esse processo de transformar as pessoas em mulheres e como é que esse corpo com útero que virou mulher foi levado para casar, foi vendido. O que você tem recolhido de história daí? Nossa, parente, são muitas violências, né, que esses corpos historicamente sofrem, né? Então, assim, é, a gente percebe, por exemplo, começando da nossa língua originária, que para o povo Chacaione, que é povo de Ochá, que é a nossa divindade do vento aqui, da sabedoria do vento, né, na nossa língua não existe gênero, não existe distinção nas línguas, por exemplo, feminino e masculino. Então, nós percebemos a partir da organização da língua que provavelmente nas organizações originárias, antes do contato, né, com os invasores, não existiam essas categorias de dominação masculino e feminino. Talvez tivessem outras organizações hierárquicas, a gente acredita que pela idade, né, como muitas outras organizações originárias, né, o mais velho ou a mais velha que organiza essa estrutura. Então, a gente vê que começou a aparecer esse processo de homem, mulher, masculino e feminino no pós-contato, né? Porque se a gente está em contato com outra cultura, a gente também tem que começar a criar outras palavras para aquela demanda política de que está aparecendo. Mas esses corpos que foram transformados em mulher, esses corpos com útero, né, passaram e passam, né, por uma violência assim inimaginável, partindo aqui das histórias orais dos sertões que nós temos, que muitas vezes não, que vai de contraponto a essa história branca,
cis heterocolonial coronelista, a gente ainda vive numa estrutura coronelista no sertão. As mesmas famílias que dominam a política são as famílias que invadiram o nosso território, que roubaram, capturaram, sequestraram nossas antigas. E aí essas mulheres que foram transformadas em mulheres, né? Essas mulheres, elas eram vendidas em trocas, né? Não vendidas no sentido inicialmente, como por exemplo a troca por cavalo e chumbo não, como é que é, parente? Pólvora, que antes as trocas eram assim, né? As trocas comerciais com os portugueses de nós tapuias. Cavalos e pólvora, mas era uma troca ali de acordos comerciais, acordos políticos, né? Então, eu caso minha filha, eu sou um cacique, caso minha filha com um europeu nobre que chegou aqui e nós selamos um tratado de paz, ou nós selamos um acordo político de tropas ou de comércio, né? E aí, isso era muito comum. Então, assim, a gente vê que os nossos corpos, a partir desse contato com esse patriarcado europeu, ele começa a ser objetificado, né? Não que os corpos dos homens também não fossem, e também passou por esse processo É tanto que no estudo genético que eu vi recentemente, aqui no Nordeste, é pouquíssimo parente o gene com um pai indígena, mas com a mãe indígena, eita, com a mãe indígena é imenso. Então, assim, o maior índice, né, desse gene indígena vem da mãe, da mulher. Por quê, né? Nós nos perguntamos. E aí está a resposta. Nesse processo de invasão de território, consequentemente se invade o nosso corpo. E aí a gente vê que nos processos de invasão, que era predominantemente masculino e branco, não se viam mulheres portuguesas. Então, as mulheres portuguesas começaram a chegar em massa aqui no fim do século XIX. Então, todas essas mulheres que casaram, que tiveram filhos, forçados ou não, eram mulheres indígenas ou africanas, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, a imagem que se tem da Europa, aliás, de Abya Yala, né, que chamaram de América, era uma mulher indígena nua, reclinada, convidativa ao europeu. Né? Então, o continente era retratado a partir da mulher indígena de uma forma sexual, objetificante, né? Como se nós fôssemos isso. E aí essa imagem vai sendo construída da mulher indígena selvagem, libidinosa, nua ali, né? Como se nós estivéssemos à disposição dos europeus. E outra imagem também que vai se construir da gente é da ideia de bruxa, né? Que aqui no sertão é a catimbozeira, né? Essa bruxa catimbozeira, essa velha rezadeira, essa curandeira que a igreja vai criminalizar, né? Então, a gente vê que esse processo do controle dos corpos que foram feminizados, né, é crucial no processo de colonização, porque somos nós que parimos, então essa ideia de controlar a vida, né, esse filho que vai parir, que vai ser parido, que vai ser vendido, que vai ser usado nas plantações para trabalho, né? Por que no sertão parente? Porque na lógica colonial daqui, era mais barato se escravizar os indígenas do que comprar africanos. Então, nós fomos escravizados primeiro pelas guerras justas, né, entre aspas, que eles chamaram de Guerra dos Bárbaros. Os bárbaros nós, né, que não éramos nós, na verdade. Eles que eram bárbaros horríveis, né, faziam atrocidades horríveis. E a partir dessa guerra justa, era justo que se escravizasse hereges, né? Era justo que se escravizasse esses corpos que não se submetiam à religião cristã. Então, a igreja precisava de fiéis e a coroa precisava de escravizados. Então, deu esse processo de guerra justa aqui no sertão, e a partir desse processo
de quase 40, foi 40 anos de conflito, a gente não deitou, como diz a história, a gente diz aqui no Nordeste. A gente não deitou. Éramos tropas de 40, ou 40 pia, mas era 40, quando uniu os povos, né? Aqui no Seridó, 20 mil janduís. 20 mil janduís para centenas de europeus. Imagina, não tinha condição. Então, muitos tratados de paz foram escritos. Mas eles nos venceram ideologicamente, né? Pelo processo da cristianização, criminalização da nossa religião, da nossa cultura, da nossa língua, dos nossos corpos, expulsão dos nossos territórios. Então, muitos de nós se esconderam nas serras. Por isso a história da tataravó pega no laço, a caça de cavalo dentro de cachorro na serra, porque era nas serras que nós nos escondíamos, de difícil acesso para o colonizador. E não é uma história que você encontra um ou outro, não. Você chega com no mais velho, que mora na zona rural, ou na periferia da cidade, e você pergunta a história da família dele ou dela, ela vai contar. Da tataravó pegando no laço, da tataravó braba, cabocla braba. E a gente não pode, parente, tratar isso como um mito, como a gente estava conversando, um fetiche, né? Quem vai ter fetiche na estrutura que nós vivemos de animalização dos povos indígenas? Quem é que vai ter orgulho de dizer que tem um ancestral pega, caça de cavalo? Aqui no sertão, as pessoas têm vergonha de ser associada aos povos indígenas. Então, não é uma história que as pessoas inventam, não. A gente tem que ler isso como um processo de que nós éramos muitos, 10 milhões, nós éramos 10 milhões, hoje nós não chegamos a 2% da população, nós não somos baratas para morrer com veneno. Como diz a gente aqui no Nordeste, eu vou morrer com Baygon. Não, a gente resiste. E são essas histórias que a gente precisa se segurar e ir atrás, né? Porque essas mulheres foram brutalmente violentadas. E aí eu converso com mãe, né? Minha mãe. Eu digo, imagine você ser violentada, né? Você educar essas crianças que foram frutos dessa violência, porque a cultura é passada assim, porque nós educamos. Então, nós somos as mães que cuidamos, que gestamos, a cultura que cuidamos, mesmo contra a nossa própria vontade, né? Forçadas muitas vezes. Então, você ser essa ancestral, você ser apagada, esquecida e negada, né? Então, se eu fosse um ancestral, assim, nesse sentido, nossa, eu ia ficar profundamente triste, passar por toda essa violência e ser negada. E, assim, pessoas que carregam não só os fenótipos, mas a cultura, que aprenderam com essas mais velhas, e que dizem assim, ah, mas eu sou só descendente, né? Por quê? Porque a ideia do indígena, do índio, do caboclo, é uma imagem completamente animalizada, né, parente? Bom, queria agradecer primeiro, né, por todas essas informações que são muito preciosas para a gente e também muito bem elaboradas, né? Você fala de uma forma assim linda e forte e me fez pensar bastante na história da minha família, né, a minha e tantas outras, né? Mas já que só tem eu aqui, eu vou falar da minha, né? Que a minha família ela é bem matrilinear nessa parte indígena, né? Para além dessa história da ancestral levada, mas sempre foram mulheres que estiveram mais perto de mim. Os homens, eles meio que foram para outros lugares, sumiram, né? Talvez isso já diga, assim, também da história do homem indígena, né? O que acontece com eles, assim, que somem, largam as famílias, morrem, coisas assim, né? Mas eu tenho uma memória muito matrilinear, que sempre foram as mulheres que foram nascendo e passando adiante alguma coisa, mesmo que uma história muito fragmentada, né? E o que eu sempre ouvi
foi da história da minha ancestral que foi levada para casar, e aí eu não sei os detalhes, se ela foi vendida, se ela foi sequestrada, mas sei que ela foi levada, e sei que ela não gostava, né? E aí ela ia pelada pro meio da rua para implicar, afrontar o marido, né? Era uma das formas que ela tinha de resistência. E eu sempre ouvi essa história como uma coisa vergonhosa, como uma piada, sabe? Essa gente maluca, essa gente selvagem, olha do que a gente descende, né? A gente, como se é passado adiante, a gente tem essa cara aqui de índio e a gente parece com essa ancestral aqui vergonhosa, né? E acho que só na minha geração, né? Isso foram várias gerações e passando adiante essa história que eu consegui olhar para trás e pensar, não, isso é uma história de resistência. Até a minha mãe ainda era uma história de vergonha, né? Então é muito poderoso poder estar aqui nessa posição que a gente está e acessando as informações que a gente consegue atualmente também, falando, virando essa história, né? Como, não essa história da vergonha, mas como da resistência, da força, da beleza, né? Em todos os seus sentidos, né? Falo isso pensando um pouco que elas sempre se narraram como muito feias, né? Minha avó, minha mãe, né? Somos muito feias, a gente é baixinha, tem esse corpo que não é muito magro, né? Pensando nesse ideal do corpo da mulher branca, né? Que nem as mulheres brancas acessam, né? Mas pensando nesse ideal do corpo alto, muito magro, né? Esse lugar que a gente nunca chega, sempre se narraram como burras, né? Como pode ser burra, né? Como podem ser burras todas essas gerações de resistência que foram seguindo, né? E sobrevivendo. Então, essas histórias, esses dados que você traz são muito importantes para mim e para várias outras pessoas que vão ouvir e se reconhecer. Sim, aparente. Fico muito feliz, né? E assim, eu fico pensando também como os encontros da nossa geração tá sendo importante, né, para os nossos ancestrais, porque esse encontro nosso aqui, por exemplo, né, tá sendo um grande festejo dos nossos ancestrais, com certeza, celebrando a memória. Então, não há nada mais triste para um ancestral do que o esquecimento, né? O esquecimento é uma política colonial de morte. Então, essa negação da gente, da nossa identidade, dos nossos mais velhos, também é resultado desse processo histórico, né, parente, que a gente viveu de caça mesmo. Então, saber que nossa família era indígena, estava ali no pé da serra, ou estava ali no litoral, né, na beira de um rio, resistindo, né, sobrevivendo da mata, e de repente chegava um monte de branco a cavalo, nos capturava, e você ia agora ser integrada, né, entre aspas, integrado àquela família. Então, assim, esse encontro nosso hoje, essas nossas retomadas, nossa luta, nossa reivindicação pela memória é assim, eu acho assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo reuniões de pessoas indígenas, encontros de pessoas indígenas, grupos de estudo, pessoas em retomada conversando sobre isso, se acolhendo principalmente, porque esse trabalho de fiscalização de identidade, os brancos já fazem com a gente, historicamente, né? Então, se para o branco, se misturou, não é mais índio, porque o que ele queria era ficar com a nossa terra mesmo. E ele também quer que a gente reproduza essa história, né? Essa história de deixar de ser índio. Então, nós temos toda a institucionalização desse processo. A partir de 1872, eles retiram o termo índio dos censos, né? E colocam o termo pardo, colocam o termo caboclo, mameluco, além dos termos antigos que eles nos davam, né? Gentios, silvícolas, quer dizer, tudo vem de fora, índio, tudo vem de fora, nada vem de dentro, nada vem da gente, tudo é de fora. E a gente absorve e se reproduz, sem refletir, a partir dessa memória crítica, de quem nós somos de verdade, né?
quem nossas antigas nos ensinaram a ser, porque o chazinho para curar a sua dor de cabeça, a sua gripe, aquilo é resistência, é tecnologia de resistência, né? A pamonhazinha no São João, a redinha armada. Então, esse cuidado que elas puderam nos dar, porque muitas delas também, trabalhando nas casas de fazenda, cuidavam dos filhos dos brancos. Então, não podia nos cuidar dos seus próprios filhos. E uma coisa parente que eu descobri que do seu povo, inclusive, potiguara, em contato com o cacique Luiz Catu, de Canguaretama, uma aula de tupi antigo, ele me falando que o termo, a palavra neném de criança, Uhum. né, que a gente chama nenenzinho, neném significa fedorento na língua tupi. Ops. De qual Por criança quê? será que estão falando? Olha aí, neném. Ah, porque, olha só, parente, que interessante isso. Isso sinaliza muita coisa. Porque quando os brancos chegaram aqui, né, e tinham seus filhos, quando tinham as mulheres brancas, né, com eles acompanhadas, que era raro, mas tinha, né, também, é, elas tinham os filhos, não deixava que essa cultura do banho fosse introduzida assim, né, porque eles não tomavam banho, não era da cultura deles, né? Então, eles não deixavam essa cultura do banho entrar facilmente, então as mulheres indígenas que cuidavam dessas crianças, eram as responsáveis, não podiam dar banho nelas. Então elas ficavam fedendo, então elas passavam o lencinho úmido. Então elas botavam no braço, botavam para ninar e ficavam nem, porque estava dizendo que a criança estava fedendo, né? E ficou esse neném, a mãe branca achando que ela estava ninando a criança, né? E ficou essa história de neném. Ops. O que sinaliza também para a mulher indígena colocada nesse lugar de cuidadora, de babá, né? Da escrava que amamentava essas crianças, da ama de leite, né? E aqui, parente, no sertão, tem um termo que eu acho horrível, que eu já ouvi pessoas falando. Minha mãe ouviu já falando, chamando minha avó assim, que é de piniqueira, que eram as mulheres que trabalhavam na casa dos fazendeiros como domésticas, né? E elas recolhiam os pinicos dos quartos, né? Então, as mulheres que estavam nessa condição, as piniqueiras. Então, por mais que nossas mulheres se achassem feias, elas tinham uma beleza muito bonita, cobiçada, né, pelo branco. Então, muitas vezes passava por esse processo de violência nas casas das fazendas. E as mulheres brancas tinham raiva dessas mulheres indígenas e muitas vezes nos chamavam dessa forma, piniqueira. Então, é uma realidade também na minha família, da minha avó ser uma mulher muito bonita e ter trabalhado nas casas das fazendas aqui ao redor. Então, algumas mulheres brancas tinham raiva dela, né? Porque os maridos, assediadores, né? Cobiçavam minha avó. Então, elas chamavam, algumas vezes chamaram minha avó dessa forma, piniqueira. E minha mãe contou isso, isso ficou assim, marcado. Porque não é uma violência lá de 1500, a gente ainda vive essa violência, como você falou. Sua família que migrou para o sul, para o sudeste, né? Nossas famílias do Nordeste migram para o Sudeste até hoje. E Sim. nós, no início da colonização, éramos traficados e vendidos para o Rio e para São Paulo. Então, não, você vê que esse ciclo, ele não para, né? São sempre os nossos corpos. Sim. É uma coisa que eu acho que eu consigo afirmar aqui sobre o Sudeste, é que apesar desse imaginário que não tem indígenas aqui, mas o Sudeste é um poço de imigração. Tem os originários, claro, da região, mas aqui tem muitas pessoas que são fruto dessa migração
E acho que por isso também temos muitas pessoas em retomada, aqui é uma quantidade enorme, porque são pessoas que vieram desse processo de afastamento dos povos para sobreviver, para trabalhar, ou, enfim, talvez em circunstâncias ainda mais complicadas, né? Eu acho, enfim, acho importante visibilizar, né, como que o Sudeste também apaga essa história indígena dele, não fala sobre isso aqui. Quando eu comento com as pessoas que a minha etnia é do Nordeste, elas veem sentido que eu seja indígena, porque, tá, do Nordeste, é de lá, né? Gente, mas tem etnias originárias daqui também, né? Como se não existisse. Sim. A gente vê, né, parente, essas políticas de extinção mesmo. E a questão, né, que, assim, eram aldeias, foram aldeamentos, são cidades nascidas a partir de aldeamentos jesuítas, né, que foi a primeira forma de nos confinar no território, os aldeamentos. Então, muitas pessoas acham que a organização da aldeia é uma organização originária nossa, mas não é. Nós sempre circulamos pelo território. Então, essa invenção do Nordeste de seca, de um povo miserável, de um povo que migra porque não tem terra, da caatinga, nossa mata nativa, ser tratada como um bioma pobre, né? Isso é tudo uma invenção do colonizador, porque nós não éramos povos que ficavam aqui na caatinga o tempo todo, né? Nós ficávamos assim, mas no período de estiagem, que é natural do nosso bioma, que ele vai descansar, as folhinhas caem, porque se concentra água no tronco. Então a gente migrava para o litoral, naturalmente, para outras regiões, né? Então era uma migração natural, não era uma migração forçada, como a gente tem depois desse processo de tomada de terra. Então, os brancos ocupam as ribeiras dos rios, onde nós vivíamos, ocupam os olhos d'água nos pés de serra, onde nasciam os rios, que a gente também ficava. Então, nos expulsam para uma terra árida, uma terra ruim de se plantar, né? Então, assim, a gente fica realmente nesse processo de migração forçada, porque a gente não tem para onde ir, não tem como sobreviver. Então, a maioria de nós se submete a esse trabalho escravizado nas fazendas, na plantação de algodão, mocó, que aqui tem muito no Seridó, algodão mocó, plantação de cana-de-açúcar. E as igrejas, elas são as grandes responsáveis pelo nosso apagamento. Aqui em Caicó, aí espero que as pessoas de Caicó escutem isso. Aqui em Caicó, parente, a gente tem um processo de demonização das nossas divindades a partir do mito da criação de Caicó. Olha só, meu Deus, como se Caicó nós não existíssemos. A palavra Caicó, vem da nossa língua, quer dizer crá, Kei, Kuo, Kei é rio, Kuo, gavião. Aí, como o europeu não sabia pronunciar, ele pronunciava Caiacó. Aí depois ficou Caicó. Então, nossa divindade principal é Ochá, que é essa divindade do vento, que é cultuado muito por esses corpos que foram feminizados, né, pelas mulheres. E aí, nas serras. E aí, depois desse processo de apagamento, também vem os potiguaras para cá, né? Então, povos também que vão ser apagados nesse processo de tráfico, porque os potiguaras também eram traficados para trabalhar aqui. Uhum. E aí, Tupã chega aqui também, parente, né? A crença em Tupã também chega aqui. E a história da fundação da cidade é que um boi foi possuído por Tupã, olha só, possuído, Tupã como demônio, né? E ataca o vaqueiro. Aí Santana, que é a padroeira, salva o vaqueiro do demônio e se cria a Catedral de Santana, na margem do rio Queicoó. Isso é simbólico demais. É um processo de genocídio, de etnogenocídio muito bem estruturado, com as nossas crenças,
com a demonização das nossas crenças e a ocupação do nosso território, porque a ideia de que a cidade se formou a partir da igreja, não existia nada ali antes da igreja, né? Como se nós indígenas não existíssemos ali sempre. Então, assim, a gente vê que não é à toa que a gente não sabe a nossa, muitas vezes não sabe a nossa origem, que a gente tem medo de se afirmar indígena, porque as pessoas, elas não acreditam que a gente ainda esteja vivo depois de tanto tempo, tanta tentativa de assassinato, né, parente? Sim. É dar uma suspirada. Respirar. É muita raiva. É muito ódio que eu sinto de desse apagamento. Mas é isso. Que bom que você consegue também contar desse ódio com um sorriso no rosto. Isso é uma coisa que eu estou reparando em você, que você fala das coisas mais intensas com um sorriso no rosto. Não é? Porque eu tô viva, né, parente? Nós estamos vivas, estamos vivas. E assim, não deu certo esse processo de colonização. Eles construíram a igreja na beira do rio, mas quem lota a procissão da igreja de Santana somos nós indígenas. Muitos não sabem que são, mas são. Sim. Para a gente ir finalizando, eu queria saber como é que é o processo de você recolher esses dados, né? Com quem que você conversa, você lê alguma coisa, porque você fala com muita propriedade dessa história, né? E aí queria saber como você aprendeu toda essa história. Ai, parente, que pergunta importante, né? Porque tudo isso veio desse mais ou menos de 2 anos de pesquisa e contato com os mais velhos. Então, como minha família é uma família de zona rural, eu converso muito com os mais velhos. A minha avó hoje, ela tá com mal de Alzheimer, não tem mais a mesma memória, mas quando ela tinha ainda essa memória, eu conversava muito com ela, minha avó Pivília, e minha tia-avó Fátima Germano. Então foram duas pessoas assim que eu tive muito contato, tomava café à tarde, a gente conversava, né? E assim, esse contato com os mais velhos tem sido muito importante para mim. É tanto que eu digo também para outras pessoas, quem tiver mais velho, quem tiver avô, quem tiver avó e puder conversar, puder estar junto, recolhendo aquelas memórias, principalmente as práticas, porque eles têm uma resistência inicial de falar dos seus ancestrais caboclos e caboclas, né? Que foram, que deram origem à família. Mas depois de um tempo que a gente começa a ter esse diálogo afetivo e eles entenderem que não é mais ameaçador falar desses ancestrais, não precisa ter medo, então eles começam a falar, começam a soltar. E assim, é muito afetivo, porque são pessoas, os mais velhos, eles são esquecidos pela cultura ocidental, né? A gente bota os mais velhos no asilo. Os ocidentais fazem isso, os brancos, né? Bota no asilo, não presta mais, o velho não presta, porque o velho não tem mais uma utilidade, né? Mas as nossas famílias indígenas, as que ainda conseguiram preservar essa cultura, muitas, infelizmente, né, não conseguiram, a gente cuida dos nossos velhos. Então, essa coisa da conversa com os velhos é muito importante. Além dessa leitura da historiografia clássica com olhar crítico, que quando você pega aqueles documentos, tem um livro que é Tapuias, os ancestrais, antigos ancestrais extintos. Eu dá até vontade de rir quando eu pego um documento assim. Porque é mentira. A gente tá aqui, eu tô lendo. E quando eu leio, é engraçado, parente, porque eu rio, né? Porque eu digo, meu Deus, olha que cara burro. Eu não tô extinta, eu tô viva. E aí ler isso com um sentimento crítico e ver aquela descrição na organização da nossa família é muito interessante. Então, foi um processo de contato com os velhos
E dessa leitura, dessa biografia, dessas literaturas clássicas, né, desses historiadores eurocêntricos, que a gente vai tendo a dizer, olha, não, isso aqui é mentira, mas isso aqui dá, a gente vê hoje na nossa cultura ainda, né? Então, assim, é um processo acadêmico e afetivo, principalmente afetivo. Sim. A oralidade e as histórias passadas adiante, elas são fundamentais, não só para as nossas culturas, né, mas para a nossa sobrevivência, essa resistência, essa identidade, né, que a gente consegue formar muitas vezes é com base nas histórias, né, mais do que nos dados. Eu, pelo menos, a maior parte do que eu sei é muito mais por história do que por dado, né? Até porque, até para ter uma certidão de nascimento já é um processo, né? E também os nossos ancestrais que não têm sobrenome, vai inserir um sobrenome que não tem nada a ver, né? Às vezes o registro escrito perde mais a gente do que ajuda, né? Então, claro que eu imaginei, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, como é que foi essa partilha, né, das histórias. Sim, verdade. E assim, parente, não consegui encontrar documentação dos meus velhos paiacus. Não tem, sabe? Assim, é um epistemicídio mesmo. Sim. Eu descobri lá na Apude que a igreja queimou os registros. Simplesmente queimou, né? Deu cupim, eles queimaram. Então, infelizmente, nem sempre a gente vai encontrar esses registros. Mas a oralidade, assim, eu sempre digo, gente, confie na oralidade, porque um mais velho, principalmente um mais velho, nesses contextos da gente, dessa vontade de ter um sangue azul europeu, uma pessoa que não tem ancestralidade indígena, ela não vai inventar do nada que tem um índio caboclo vai pegar caça de cavalo. Pra quê? Não é um sangue azul, né? Então, confie na ancestralidade, observe a organização das suas famílias, das nossas famílias, aquele chazinho que resiste, aquela medicina tradicional, porque é isso, a gente não é indígena pelo que foi perdido, a gente é indígena pelo que resiste, né? Então, a gente está vivo, a gente só tem que correr atrás, né, parente? Ai, que lindeza. Obrigada. Eu que agradeço demais. E tem Tô mais muito... alguma coisa que você quer contar? Deixa eu pensar, deixa eu ver. Essa coisa da identidade sertaneja é uma coisa que fica martelando, sabe, em mim, parente, porque essa ideia de ser, não é que esse sertanejo é originário do sertão, né? Mas quem foram os povos que estiveram nos sertões, né? Antes dos invasores chegarem? Porque a gente vê, por exemplo, João Pacheco de Oliveira, que é um antropólogo, ele fala que ninguém queria ir para o sertão, que a ideia de que o sertão era inóspito, não tinha ninguém, não tinha fartura, então era só propício para a criação de gado. Mas ninguém queria ir para o sertão. Então, essa ideia de que o sertão era vazio, chegaram os brancos, pobres e povoaram, isso é uma grande mentira. Então, a maioria dessas pessoas que hoje são tratadas como sertanejas são pessoas indígenas que ficaram nessa região escravizadas nessas fazendas de gado, de plantação de algodão, de cana-de-açúcar, e se tornaram sertanejas, entre aspas, porque perderam, entre aspas, também, né, essa identidade é, indígena da sua etnia. Então, assim, quando fala assim, povos sertanejos, população sertaneja, a mulher sertaneja, né, que é essa mulher pintada com tantos filhos, sempre em diáspora, com o marido que foi embora para o Sudeste trabalhar, que a gente estava conversando agora, né? Essa migração do homem indígena também diz muita coisa. Migração forçada. Então, é, o parente Angatu, como é que é o nome dele, parente Angatu? Você conhece ele, professor?
Angatu. Casé Angatu? Casé Angatu, isso. Obrigada. O Casé Angatu, ele fala disso, que a migração do Nordeste para o Sudeste não é uma migração meramente nordestina, entre aspas, né, de um povo que não tem uma identidade só regional, mas é uma migração indígena, é uma migração afro-indígena também, que não se fala dos afro-indígenas, mas também existem, né? Então, essa migração indígena, afro-indígena, que nós vivenciamos até os dias atuais. Você é uma prova disso, né, que está aqui agora. Eu noto que tem várias populações que são nomeadas de uma forma que apagam essa origem indígena, né? Aqui no Sudeste, por exemplo, nordestino é quase uma raça, né? Só que muitas vezes o que as pessoas estão chamando de nordestino e estão reconhecendo a tal da aparência de nordestino é uma aparência de uma pessoa indígena, É verdade. né? E isso em vários outros contextos, assim, essas palavras que vão vindo que colocam um véu, né, por cima dessa pertença indígena. Sim. Agora que você falou, parenta, me lembrei. Tem um historiador aqui no sertão, em Caicó, que é o Olavo de Medeiros, que ele fala que a descrição que o nordestino tem de cabeça chata, baixo de cabeça chata e cabelo de cuia, é a descrição que dão aos povos tapuias. É a mesma descrição que o colonizador, né, nos dá. Então, assim, não deixa de ser reproduzida por esse povo que se quer tão branco aí no Sudeste, né? Que se É. querem branco, mas eles não são. Eles até gostariam que fosse, né? Mas a gente está vivo, estamos vivas, vivas, e estou muito feliz de estar aqui conversando com você, né? Um parente que resiste no contexto urbano e que fomenta ainda a retomada de outras pessoas aí. Isso é muito, muito, muito importante, viu? Lhe agradeço muito, inclusive na minha retomada, você foi uma pessoa muito importante, né? E isso é inegociável, nossas dignidades, né? Estou emocionada, sou filha das águas, viu? Eu sempre me emociono em algum momento, eu vou chorar em algum momento. Então, eu lhe agradeço de todo o meu coração por esse momento, viu? É inegociável a nossa dignidade e o afeto que eu recebo de você, né? Muito, muito importante. Lhe agradeço muito. Agradeço por todo esse carinho, todo esse apoio. Também estou emocionada. O Vitório está aqui emocionado também, do lado. E é uma alegria poder ter esse tempo, essa condição, essa informação, né, para produzir um podcast sobre esse tema, né, e tantos outros que estão por vir. É, e é isso. Gratidão. Gratidão, parentes. Muito obrigado, viu, Vitório, também. Obrigada. Agradecemos por terem acompanhado esse episódio do podcast Bitucatu. Até a próxima. Cuicatura Eté.